Olá pessoal, tudo bem? Então, nesta semana 14, na semana 15, a gente vai trabalhar com o CRUD, ou seja, a gente vai integrar o nosso aplicativo com o banco de dados que a gente escolheu para trabalhar o SQLite. E neste vídeo, então, a gente vai criar o esqueleto da nossa aplicação. Ou seja, a gente vai pegar o nosso projeto de revisão e vai fazer algumas adaptações nele para que depois, nos próximos vídeos, a gente coloque, digamos, devida aos nossos componentes. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é iniciar o projeto. Eu estou trabalhando com o projeto de revisão. E todos os componentes que a gente vai utilizar aqui no projeto já são componentes que vocês conhecem. O único componente que a gente ainda não viu, mas eu vou mostrar para vocês, é o Keyboard Avoiding View. Ou seja, ele é um componente que ajusta o campo de texto para que ele não extrapole o tamanho da tela quando o teclado virtual está sendo movido. Então ele faz apenas isso, é apenas para mostrar mais um componente para vocês e ele tem esse detalhe então, de ele ajustar automaticamente sua altura, posição ou preenchimento inferior com base na altura do teclado. Porque pode ser que o usuário tenha um teclado diferenciado e pode dar alguns erros na aplicação. Bom, então aqui eu iniciei o projeto e estou startando ele. Estou iniciando aqui para ele rodar no web, está compilando. E aqui já vai exibir para a gente. E agora eu clico aqui sempre em inspecionar, console, para a gente ver o que está acontecendo. E aqui então está o esqueleto da nossa aplicação. O que acontece? Algumas modificações que eu fiz nele. Eu só adicionei novas views e mudei o nome de acordo com o que a gente tinha visto a semana passada. Então vamos ver o que está acontecendo aqui no nosso código. Bom, no nosso app.js, unicamente o que eu estou fazendo aqui é definindo então, importando as classes, as páginas que eu vou utilizar na minha aplicação. Eu faço o import e depois eu crio as rotas para ele. O que acontece? Na semana 12, a gente navegou entre as telas e na semana 13 a gente trabalhou com Firebase. Percebam que eu mudei o login aqui para a segunda linha. Por quê? Por padrão, o que tiver na primeira linha é o que ele vai ser executado. Então, para toda hora eu não precisar ficar digitando o login e a senha, eu coloquei ele aqui embaixo. Depois, quando eu tiver o projeto pronto, eu posso mover o login para cima. Mas aqui eu deixei a página home sendo a minha default. Então, quando é executado, igual vocês viram aqui, ele já vai para a minha home. Bom, então vamos lá na home ver o que está acontecendo. Na home, então, o que a gente definiu? A gente fez os imports do que a gente vai trabalhar. Eu estou colocando uma imagem de fundo, então eu importei uma image background. Ao invés de utilizar botões, botões pré-definidos, eu estou usando o Touchable Opacity. Inclusive, eu posso tirar esse botão daqui, porque se eu não estou utilizando, não há necessidade de importar. Estou usando estilos para dar formas aos meus Touchable Opacity, usando uma view. Lembrando que tudo que eu coloco está dentro de uma view. E o meu texto, meu texto para me exibir é o que vai ser escrito dentro do Touchable Opacity. Bom, então continuando aqui, eu fiz esses imports e depois então eu defini uma constante chamada image. Que eu fiz uma busca rápida aí na internet, achei uma imagem legalzinha, digamos assim. Peguei o link dela e coloquei ele aqui dentro dessa minha constante image. Por quê? Porque eu vou utilizar ela dentro do image background. Bom, então depois aqui está a nossa classe, aliás, a nossa função, Estou exportando ela e estou recebendo a navegação, porque eu recebo para poder navegar entre as classes. E vamos lá então. Então eu retorno o quê? Eu retorno a minha view, e na minha view eu tenho a minha image background, e minha image background vai abordar todos esses conteúdos. Então eu fecho ela lá no final. Ou seja, todos os componentes Touchable Opacity vai estar dentro da minha image background. Bom, então e aqui no meu Touchable Opacity o que eu estou fazendo? Bom, eu estou definindo um estilo para ela. O estilo eu criei lá embaixo, a gente já vai ver. E quando é clicado, o que acontece? On press, eu faço navigate. Isso aqui não sou eu que definiu, é um padrão do React Native, então ele vai para a tela de registro. E eu tenho o meu texto, que está aparecendo aqui, que chama cadastrar planta. E a mesma coisa para os outros Touchable. Eu vou navegar para a minha view, quando eu clicar em listar planta.
Eu vou navegar para a minha View All quando eu clicar em todas as plantas. Eu vou navegar para o meu Update quando eu clicar em atualizar. E eu vou navegar para a minha Delete quando eu clicar em deletar. E além disso, eu vou para a minha página sobre. Quando o quê? Quando eu clicar sobre a página sobre. Sobre aqui o item sobre. Eu nem preciso aqui desse detalhe. Vamos apagar aqui, né? Porque não é um botão. Beleza. Salvei. Bom, então a minha função ela faz isso, né? Para navegar entre as páginas. E logo aqui abaixo, então, eu defini os meus estilos. Estilos esses que eu estou chamando dentro da view. E aqui eu chamei de button. Mas eu estou colocando ele dentro do meu Touchable Past. Por quê? O Touchable Past tem o formato de um botão. Por quê? Porque o Touchable Past ele faz uma região clicável. Então essa é a minha home. A minha página login, não vou detalhar ela porque a gente já viu na semana passada. E eu vou lá então para minha registro. O que vai acontecer na minha página registro? Na minha página registro, eu vou clicar ali para vocês terem o visual. Lá, vou clicar aqui em cadastrar planta. Então, na minha página registro, o que eu vou ter? Eu vou ter uma view e dentro da minha view vou ter uma entrada de texto e um botão cadastrar. Só que se eu clicar aqui agora, ela não está fazendo nada. Não está fazendo nada por quê? Porque eu ainda não dei vida para o meu botão cadastrar, digamos assim. Então, o que acontece? Eu tenho lá a minha Safe Area, que a gente já viu o que é, né? Então, uma área definida para não poder extrapolar. Eu tenho a minha view. E dentro da minha view tem meu scroll view, caso eu queira rodar. E aqui eu tenho o keyboard avoid, que é o que a gente viu durante esta aula, né? Que caso o teclado do usuário seja maior, não vai extrapolar. Então eu tenho o meu teste input. O que o meu teste input faz? O valor que o usuário digitar, ele vai jogar dentro de uma variável planta name, vai setar esse planta name, e depois a gente vai trabalhar com ele. Só que minha classe, aqui ó, vocês estão vendo, não tem nada. Porque agora eu estou desenhando apenas como que ela vai ser. Eu não preciso, aliás, eu ainda não coloquei o que vai acontecer quando aqui, ó, eu tenho meu button, mas eu ainda não fiz ainda o que vai acontecer quando ele clicar. Aqui eu estou só chamando um console.log para não dar um erro. Mas eu ainda não fiz, ainda não, digamos, dei vida ainda para esse botão. E o mesmo vai acontecer para as classes, para as demais classes durante este nosso vídeo. E além disso, eu coloquei algumas informações abaixo, né? Aqui de onde eu tirei esse exemplo, né? Esse site aqui ele tem vários exemplos, eu até recomendo para vocês, para depois vocês derem uma visitada. Então, a minha cadastrar pessoa, aliás, cadastrar planta, ela tem essa cara aqui, né? Cadastrar planta, cadastrar, tudo mais. E aqui os textos que eu defini. Bom, voltando aqui. A próxima, listar planta. A listar planta, então, ela tem mais ou menos o mesmo layout. Tem uma entrada de texto, tem um botão para procurar planta e quando procurar vai exibir aqui embaixo a planta que eu busquei. Então vamos ver como está o meu código fonte. Então é a minha view. Eu faço os imports do que eu for utilizar, né? Esse use state está importado aqui. Por enquanto a gente não está utilizando, mas vai utilizar quando a gente for dar vida à nossa aplicação. Então o que acontece? Dentro da view eu defino a área novamente, as minhas views, e uma entrada de texto. Por quê? Porque você vai digitar o nome da planta e ele vai setar esse input planta name. Porque quando eu clicar no botão procurar planta, quando eu der o custom click aqui, quando eu clicar aqui, o que vai acontecer? Ele vai lá buscar a minha planta e vai exibir logo abaixo. Vai exibir o nome da planta, aliás, o ID dessa planta e o nome da planta. Eu estou trabalhando somente com um campo, vocês devem ter notado, mas vocês podem deixar o aplicativo de vocês, claro, mais robusto, com mais campos, com mais tabelas e tudo mais. Eu vou trabalhar somente com uma tabela e um campo para mostrar como é que funciona. Bom, então a nossa tela de view é isso. E depois da nossa tela de view, o que acontece? Eu tenho para listar todas as plantas. Aqui está em branco, por quê? Porque a ideia é quando eu clicar lá, vai listar todas as plantas que eu tenho cadastrada aqui na minha view. Então, como que está a minha view all? Ou seja, todas as plantas. Por enquanto, eu estou definindo só um separador, que quando eu exibir uma planta, logo após a planta vai ter uma separação. E eu vou trabalhar com uma flat list. Só que eu ainda não defini ela, por quê? Porque eu ainda não criei. Então, eu estou só criando o esqueleto aqui da minha classe. Então, ela só tem uma Safe Area View por enquanto.
E depois que eu visualizar todas as plantas, o que mais que eu tenho? Eu tenho um atualizar, que é o vulgo update. No update, eu vou procurar a planta. Depois que eu procurar a planta, vai aparecer aqui para mim o nome, então eu posso alterar esse nome e atualizar essa planta. E como que está a nossa classe? A nossa classe, então, de update, eu faço os imports do que eu vou utilizar aqui e eu recebo a navegação e eu crio minha safe area view, igual a gente já viu nas outras classes, né? Percebam que são similares, né? Aí eu crio minha scroll view, coloco keyboard avoid e aqui eu tenho minha entrada de texto inicial. Por quê? Aqui eu vou digitar o nome da planta que eu quero atualizar e aí ele chama input planta name e vai setar esse input planta name, que vai receber esse valor. E aí o que acontece? Quando eu clicar em procurar planta, quando eu clicar em procurar, se ele achar, ele vai setar logo abaixo no meu teste input o nome dessa planta. Aqui eu ainda não estou fazendo porque vai dar erro, mas no próximo vídeo a gente vai ver isso. E aí o que acontece? Quando eu atualizar o nome do meu teste input, do meu segundo teste input, e eu clicar em atualizar a planta, ele vai chamar então a minha função para atualizar. E aqui as demais opções, né, que já são padrões das outras classes também. Bom, depois que eu atualizo, o que eu tenho? Eu tenho o deletar. E o deletar, como vocês devem notar, também é um input text e aqui a opção de deletar. Claro, não está funcionando, por quê? Porque eu criei só o esqueleto. Vamos lá no nosso delete ver o que está acontecendo. Então, é bem similares, uma função da outra, né? As classes aí, uma da outra. Por quê? Porque aí eu estou criando meu safe area view, colocando as minhas views, e estou colocando aqui, o que acontece? O meu teste input, onde o usuário vai digitar o nome da planta, e quando eu clicar para deletar a planta, ele vai fazer a busca dessa planta, e se tiver no banco de dados, ele vai deletar. Se não tiver, ele vai retornar para mim que não existe essa planta. Então, este aqui é o esqueleto das nossas classes. Pessoal, então, nos próximos vídeos a gente vai ver o nosso CRUD, que vai ser o create, o listar de todas as plantas aqui para dar o report, né, para o read. A gente vai dar o nosso update no atualizar e o delete no botão deletar. Então, até já!